O programa Estética e Bem-Estar hoje vai falar sobre nutrição com a nutricionista Natália Rossi, que vai explicar um pouco mais das diferenças das dietas da moda, como zero glúten, zero lactose. Você confere agora as dicas importantes. O programa Estética e Bem-Estar de hoje conversa com a nutricionista Natália Rossi, que vai explicar um pouco mais sobre o modismo das dietas e também sobre a rotulagem dos alimentos. Natália, é muito comum hoje em dia, né, as pessoas falarem assim: eu emagreci porque eu cortei o glúten, a lactose. Será que tudo isso é verdade mesmo? O que acontece? O nosso guia alimentar da população brasileira, que eu convido todo mundo a entrar na internet e pesquisar, ele já saiu em 2014 e muita gente não sabe disso. É um guia mundialmente elogiado por todos os países, porque é um guia que ele prevê que a gente consuma alimentos tradicionais, tá? Que são alimentos que não são industrializados, que é o nosso arroz, o feijão, a carne, os legumes, a salada, as frutas, né? Então, eu percebo muitas vezes a pessoa fala assim: eu cortei o glúten, mas a pessoa come de manhã pão, no meio da manhã bolachinha, daí no almoço ela come arroz e feijão, tudo bem. Daí à tarde ela come pão e bolo e à noite ela janta pizza ou come algum salgado. Então, quando ela troca o glúten, ou seja, ela troca quase toda a base da alimentação dela, que está sendo pão, está sendo massa, ela volta a comer alimentos que são alimentos tradicionais. Porque quando você não tem bolachinha para você comer à tarde, quando você não tem pão, não tem bolo, o que sobra pra gente comer muitas vezes são as castanhas, são as frutas, e aí a gente vai atrás, a gente traz, a gente se organiza. Então tudo isso faz com que a gente passe a emagrecer, né? Passe a ficar mais saudável, passe a estar menos inchado, entendeu? Então não necessariamente é o glúten, né? A gente consome pão há mais de 5.000 anos. E os alimentos industrializados, os aditivos, normalmente alimento industrializado, ele tem bastante açúcar, gordura e sódio. O sódio, porque ele é um conservante natural, tá? E o açúcar e a gordura é porque ele deixa os alimentos mais palatáveis. Então, se a gente consome muito alimento industrializado, a gente está consumindo alimentos ricos nesses nutrientes. Então a gente engorda mais, tem mais caloria, entendeu? Certo. E as pessoas também, elas têm o costume de se apegar às informações da internet, né? Por exemplo, a nova moda agora é cortar a lactose, porque a lactose incha, a lactose engorda, né? As pessoas ficam com essa mentalidade ao ouvir essas informações superficiais, que é o mesmo caso que a gente comentou agora do glúten, né? E até outras coisas, né? As pessoas querem cortar tudo hoje em dia, qualquer traço. Tudo que dê prazer, né? E na verdade também há uma certa confusão, porque realmente existem pessoas, né, Natália, que têm problemas, mas você vai esclarecer agora qual é o problema sério, que é o caso onde a pessoa precisa realmente cortar. No caso a lactose ou o próprio glúten. O que a gente tem que entender é que existem pessoas que têm alergia alimentar e tem gente que tem intolerância. Então, normalmente, a pessoa que tem alergia alimentar, ela não tem a lactose, né? Ela tem ao leite, a proteína do leite, que é a caseína. E as alergias, elas são reações imunológicas muito rápidas. E elas são muito agressivas. Então, são os casos em que a pessoa consome camarão, por exemplo, e tampa a garganta, né? A pessoa vai para o hospital e aí dá urticária, problema no coração, problema na respiração, tampa tudo. Então, isso é uma questão de alergia. Esse é o caso que pode levar à morte ou ainda não? Pode levar à morte. Pode dar um choque? Sim, pode dar um choque e levar à morte, tá? Agora, a intolerância não. Normalmente ela é um problema de uma má digestão, né? Que ocorre normalmente no trato gastrointestinal. Que, por exemplo, uma pessoa que tem intolerância à lactose, sintoma dela vai ser flatulência,
né? Então a barriga vai ficar com a barriga inchada. Tem gente que dá vômito, mas diarreia é muito comum, entendeu? São os sintomas mais brandos. A intolerância, ela tolera um nível no alimento maior do que a alergia, né? Então a pessoa que é intolerante à lactose, se ela consumir lactose, ainda tá tudo bem. Agora, a pessoa que tem alergia ao leite, se ela consumir o leite, é uma reação mais grave, entendeu? Normalmente essas pessoas andam com as medicações, entendeu? Elas são muito bem orientadas, né? Não é o caso da maioria da população. Certo. Ainda tem o caso do celíaco, né? Que as pessoas confundem essa doença com uma dieta restrita que elas também podem tomar para elas, né? E ainda é outro caso, né, Natália? Os celíacos, eles se enquadram mais próximo da questão da intolerância, porque o celíaco, se ele consumir glúten, ele vai ter uma diminuição das vitaminas, uma má absorção, que com o tempo leva uma desnutrição, ele tem uma irritação da mucosa do intestino, pode levar a uma atrofia. Mas é assim, se ele consumir sempre, sem saber, então também tem uma tolerância. É diferente de quem tem alergia ao trigo, não necessariamente é ao glúten. Pode ser outra coisa que tem no trigo, a pessoa tem alergia. Daí se ela tem alergia, também ao consumir o trigo, aí vai dar urticária, pode tampar a garganta, problema de respiração, daí dão problemas mais sérios. Certo. Então há mesmo uma confusão com esses três casos. Isso. Então a nossa legislação, ela hoje ampara mais o pessoal que tem alergia, né? A gente pode usar para as intolerâncias, então tanto que tá lá, alérgenos, né? Então se contém aquele ingrediente na embalagem, vai estar lá, contém glúten, né? Mas existe o caso em que tem contaminação cruzada. Então vamos dizer que eu fiz um pão que talvez alguém trabalhou naquela pia que tinha glúten e a gente está fazendo um pão sem glúten, mas alguém trabalhou naquela pia e tinha glúten no pão anterior. Então o certo de eu indicar é que pode conter glúten, porque ficou um pouquinho contaminado, não foi que eu coloquei na minha receita. Sim. Mas pela forma de preparo, em algum momento pode haver uma contaminação, entendeu? E quando não contém, tá escrito lá também, né? Não contém glúten. E a gente tem que olhar embaixo da tabela nutricional da rotulagem, tem os ingredientes, no final dos ingredientes, tá? Existem algumas embalagens que elas chamam atenção, colocam lá na frente, e às vezes a gente olha ali e não olha lá atrás. Certo. Então a gente tem que olhar a embalagem toda, principalmente quem tem alergia mesmo. Recentemente aconteceu até um caso na mídia, né, sobre os leites condensados, que agora eles vêm lá com a marquinha, sem lactose, né? Só que como a indústria, ela usa o mesmo local onde os leites condensados são produzidos com lactose, acabou acontecendo isso, que houve um traço de lactose nesses produtos que diziam que não continham e uma criança acabou ingerindo, acabou tendo um problema de saúde em função disso, né? Então as leis agora vão ficar mais rigorosas em 2019, né, Natália? Então, essa lei, na verdade, faz tempo já que ela foi implantada, só que normalmente as empresas têm um tempo de tolerância, né? Em que elas vão testando e vão lançando e vão aprendendo. Então, a partir de 2019, aí elas vão apertar o cinto mesmo, daí vai ter que cumprir certinho. Se não cumprir, aí vai ter que pagar multa, né? Vai ser uma coisa mais grave. Certo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. O programa Estética e Bem-Estar vai para um breve intervalo, mas volta já já falando mais sobre nutrição. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo.
Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. De volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a nutricionista Natália Rossi, que tira mais dúvidas a respeito das dietas da moda. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a nutricionista Natália Rossi e falando um pouco mais sobre as dietas, que as pessoas fazem um pouco de confusão no caso do zero glúten, zero lactose, e também falando sobre rótulos. Natália, qual que é a sua dica para quando a gente vai no supermercado aprender a lidar com esse rótulo? Você que é nutricionista costuma passar isso para os seus pacientes? Eu comecei a implantar isso nas minhas consultas, como eu comecei a perceber que eles, na verdade eu quero tratar a autonomia. E aí então você orientar, mas você não orientar enquanto a rotulagem, já que é tão importante a gente saber sobre os alimentos industrializados, a principal informação que a gente contém deles é dos rótulos. Então a gente precisa ajudar o nosso paciente a ir no mercado e aí desmistificar muito, né? Inclusive a questão da lactose, a questão do glúten, se não é o caso dele, entendeu? Mas eu vejo sim que a gente precisa aprender a questão dos alimentos light, alimentos diet, alimentos zero, né? Porque cada um tem uma utilidade, né, Natália, dentro da dieta. E às vezes as pessoas querem só pegar a informação da internet e acaba não funcionando, né? Exato. Explica pra nós, qual que é a diferença do light e do diet? Bom, o alimento diet, tem muita gente que acha assim, diet não tem açúcar, né? E não, na verdade o diet, ele pode ser diet com 0% de sódio, ele tira todo um nutriente daquele alimento. Então pode ser sódio, pode ser gordura, pode ser açúcar, pode ser proteína, pode ser, entendeu? Se alguma coisa ele tira 100% daquele alimento. E isso normalmente, esse tipo de alimento normalmente é utilizado para pessoas que têm uma doença específica. Certo. Por exemplo, no caso da diabetes, às vezes a pessoa tá lá, embalagem diet, mas ela tem que conferir porque nem sempre vai ser o açúcar retirado do produto? Exato. Talvez um diet pode ser diet de gordura ou diet de sódio, entendeu? Então ela tem que conferir, porque o diabético é um caso de um grupo que precisa dessa alimentação, entendeu? O celíaco é um grupo que precisa desse tipo de alimentação, né? Agora, o light, às vezes as pessoas também pensam, light é menos gordura. Não. O light é retirado algum nutriente em pelo menos 25%, tá? Então, pode ser light de açúcar, pode ser light de calorias, pode ser light de sódio. Então, você tem que também ficar de olho para ver do que ele é light. Tem que olhar na tabela, compara com o alimento normal e o light. Não esquece de olhar a porção, porque tem alguns lights, por exemplo, que você olha lá no normal é 20 gramas e o light está em 10. Aí você fala, nossa, é metade. Não, é a mesma coisa, só que ele está mostrando uma porção menor, tá? Então, nem sempre o light é menos caloria, tá? Às vezes o light, porque quando a gente diminui, por exemplo, o açúcar de um alimento, para a gente fazer ele ter sabor, a gente precisa aumentar a gordura, a gente precisa aumentar outras coisas para que as pessoas gostem de consumir ele. E muitas vezes, na hora que você tira o açúcar, aumenta a gordura, você dá caloria do mesmo jeito. Pode ser que eles tenham o mesmo valor calórico para quem está usando esse tipo de alimento para fins de emagrecimento. Certo. Tá? Natália, e no caso dos alimentos zero, que é o caso muito dos refrigerantes, né? O que a pessoa leva em consideração quando ela vai fazer essa escolha?
O alimento zero, ele pode ser, essa terminologia zero, ela pode ser usada para os diets, então zero açúcar, zero, mas existem os alimentos zero que são zero alimentos. Zero tudo. Zero tudo. Então, por exemplo, uma Coca Light, uma Coca Zero, né? Se você for olhar a tabela nutricional, vai estar lá um pouco de sódio, só. É a única coisa que alimenta o corpo é um pouco de sódio. O resto são constituintes químicos. Certo, que não servem para nada. Que não servem para nada. Então a gente tem que pensar sobre isso, né? Se a gente está consumindo um alimento, ele tem que alimentar, ele tem que nutrir a nossa célula, ele tem que ter uma função legal, né? E esses alimentos zero não são alimentos. Nossa, que interessante, né, Natália? E qual é a sua dica para ter uma alimentação mais saudável? No caso, para as pessoas fugirem mais desses alimentos como você citou agora, que às vezes não são nada, né? Exato. A dica é a mesma do guia, que é coma alimentos de verdade, comam alimentos tradicionais, cozinhe mais em casa, comam principalmente frutas, verduras, legumes, né? E aí, carne, grãos a gente come numa menor quantidade, mas é principalmente isso, tá? Comidas tradicionais. Natália, qual é a sua dica para as pessoas quando elas vão ao supermercado fazer compras? Se a gente for perceber, a maioria dos supermercados, isso é no mundo inteiro, os supermercados, a lateral dos mercados, eles têm as comidas tradicionais. Então, se a gente puxar na nossa memória, normalmente o canto direito são os grãos, arroz, feijão, café, daí a gente passa lá no fundo, tem o açougue, depois a gente passa no hortifruti, passa nos laticínios e vai embora. Os mercados, na grande maioria, quando a gente transita no meio do mercado, são os alimentos industrializados. Então, que é o perigo. Então tem as bolachinhas, tem o chocolate, tem os cereais, aí tem pacote de bala. Esse meio do mercado é onde a gente tem os alimentos mais industrializados. Na maior parte dos mercados, se a gente for pelas laterais dele, a gente vai encontrar os alimentos de verdade. Certo, nossa, que legal. E é bom evitar tudo que é industrializado, né, Natália? E priorizar as compras de comidas mais naturais mesmo, né? Comida de vó, né? Como a gente costuma chamar. Natália, mais uma dúvida ainda sobre esses produtos que a gente comentou agora, o light, o diet, o tanto zero, né? Você comentou que até alguns deles pode chegar a nem ser alimento. Mas no caso da Coca que a gente falou, a Coca Zero, ela não é um alimento. Ou seja, se a pessoa ingerir, vai fazer mal, sim ou não? A pessoa vai engordar, não vai? O que acontece? Ela é zero em calorias, mas ela pode... Todos esses corantes, essa química que ela é feita, a gente ingerindo, a gente pode, por exemplo, inchar, entendeu? Tem esse sódio, então a gente incha, né? Não é só o caso, a gente não consegue caloria, a gente não compara assim, vamos dizer, 100 calorias de chips não é igual a 100 calorias de fruta, entendeu? Porque esses chips, ele tem várias coisas que não são naturais, ele tem excesso de sódio, ele incha, ele não é um alimento equilibrado. Quando a gente vem com o alimento da natureza, são alimentos equilibrados, alimentos que têm vitaminas. Então, assim, o pessoal tá falando muito mal das frutas por causa do low carb e tal. Mas as frutas têm carboidratos, elas vêm com fibras. Então, esse carboidrato índice glicêmico é controlado com a ajuda das fibras. Então, é um alimento naturalmente equilibrado. Agora, quando a gente industrializa, a gente já tem aditivos. Quando a gente vai para o light, o diet, é como se avançasse mais uma etapa na industrialização. Quimicamente, a gente tira um componente, entendeu? Então, esse alimento é menos saudável, entendeu? É menos natural. Pode ser até que não engorde, mas vai fazer mal. E assim, é um mal, também não precisa pôr aquele medo geral. Sim. É um mal que a gente tolera, tá? Mas assim, em pouca quantidade, muito esporadicamente, prefira a água, tá? Porque não é um alimento. Até porque hoje em dia os altos índices de doença, principalmente o câncer, né, Natália? Tem muita coisa que acaba justificando, né, esse alto número de pessoas doentes através da alimentação, né? Sim. Então, realmente, se a gente optar por essa comida mais saudável, essa comida da natureza, tem até uma frase que fala assim, que tudo que sai da terra
é bom a gente comer ou que tenha pai e mãe, né? Que é o caso dos animais. Ou tem que ter pai e mãe ou tem que sair da terra, não é verdade, Natália? Outro exemplo que a gente pode falar, a gente falou das frutas, né? Então, para a gente entender como os alimentos são equilibrados, por exemplo, na natureza, quando a gente tem fontes de gordura, não vem o açúcar junto. Então, quando a gente vê o abacate, o coco, as castanhas, os nozes, a azeitona, são fontes de gorduras naturais, mas elas não vêm com o açúcar junto, porque o problema é o açúcar e a gordura combinado. Principalmente em 50% a proporção de cada um dos dois. É verdade. Porque daí a gente não consegue parar de comer, a gente fica viciado nisso. Exatamente. Então é a bolacha recheada, é o sorvete, que tem uma quantidade de gordura e açúcar. Agora, quando a gente tem na natureza fontes de açúcar, que são as frutas na sua maioria, elas são acompanhadas de fibras. Então as fibras, elas equilibram o açúcar. E os alimentos gordurosos não têm açúcar, é só gordura, então tá tudo bem, entendeu? Então, comer um abacate com bem um pouquinho mel ou um pouco de limão é legal. Agora, comer um abacate com muito açúcar, aí você fez uma união. Exato, não é, vamos dizer, é ainda melhor que a bolacha recheada, mas não é tão legal, entendeu? Sim, muito legal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já falando mais sobre nutrição. O programa Estética e Bem-Estar vai para um breve intervalo, mas volta já já. Uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. O programa Estética e Bem-Estar está de volta e você confere agora a nutricionista Natália Rossi falando mais sobre a terapia da nutrição. Confira. Estamos de volta com o programa Estética e Bem-Estar, conversando com a nutricionista Natália Rossi sobre alimentação e dietas, né, Natália? Então as pessoas, como você falou agora há pouco, as pessoas demonizam muito o carboidrato e as frutas acabam entrando nesse grupo. Isso não é certo, né? Não, as frutas, elas são alimentos naturais, são fonte de fibras. O que a gente tem que ficar atento é que as pessoas gostam de trocar o suco de fruta pelas frutas. O melhor é que a gente consuma a fruta e beba água, entendeu? Porque daí a gente exerce a mastigação, porque a gente tem dente, é para mastigar, tá? Não é pra gente passar no triturador. Então a gente mastiga, tem saciedade, a mastigação, ela já começa a digestão com a saliva, então a gente molhando o alimento, tá? E aí a fruta acaba ficando legal. Agora o suco, muitas vezes a gente, para fazer um suco de laranja, a gente espreme umas 4 laranjas, 5 laranjas para encher um copo de suco de laranja puro. Mas daí eu pergunto, mas você comeria 5 laranjas de uma vez? Não, né? Não, entendeu? Mas no suco, a hora que a gente espreme, a gente toma facinho 5, entendeu? Então, o suco tem essa diferença, mas as frutas, sem dúvida, né? As frutas têm as vitaminas, têm os minerais, elas são vivas. O alimento natural, quando ele não tá bom, ele mostra pra gente que ele não tá bom. O alimento industrializado, normalmente, ele não tá bom, ele não mostra. E ele vai ficando, por mais que ele não tá muito bom, mas ele mantém a aparência dele. É verdade. Então, quando a gente opta pelo alimento natural, também.
Uma maçã deu 3 dias, 4 dias não tá boa, ela já denuncia. E aí a gente não consome. Alimentos industrializados normalmente não. Certo. Natália, outra dúvida também que surge para quem aí tá na moda das dietas e tal, e meio que confuso, né, com as informações, é a respeito dos óleos que eu ia te perguntar, sobre o colesterol. Qual que é a relação do óleo vegetal ou a gordura, né, animal, no caso da banha, em relação ao colesterol? O que acontece? O colesterol, ele é uma gordura que vem somente dos produtos de origem animal, tá? Então, origem animal vai vir de onde? Vai vir do leite, da manteiga, do iogurte, das carnes, dos ovos, tudo que a gente consome de origem animal que tem uma quantidade de gordura ali, pode vir um colesterol. Os óleos de soja, de milho, eles não têm colesterol, porque eles são de origem vegetal. Tá? Então, assim, aconteceu uma vez de uma empresa colocar no óleo de soja, não contém colesterol. E as pessoas passaram a comprar aquele óleo muito mais. E aí a Anvisa foi e pediu para essa empresa retirar, porque era uma propaganda enganosa, entendeu? Colesterol a gente só encontra em produtos de origem animal, vegetal não. Então era claro que não tinha colesterol. Claro que não tinha colesterol. Certo, porque às vezes as pessoas acham que o fato do óleo é que vai causar colesterol, né? Tanto do azeite, quanto da soja, do milho, né, Natália? E se fosse pra gente falar assim, optar por uma melhor gordura, seria legal a gente falar que os óleos vegetais são melhores do que de origem animal, no caso da banha, ou não? Não tem nada a ver? Olha, a gente pode usar óleo de coco, a gente pode usar a banha, a gente pode usar óleo de soja, apesar da gente saber hoje que 90% da produção de soja é transgênico, e como também tem pouco tempo, a gente não sabe o impacto que isso vai ter no nosso corpo, esses alimentos, a gente tem que esperar isso a longo prazo para ver, tá? E aí, se for optar por uma banha que seja de um porco caipira, porque normalmente o porco é alimentado pela soja e pelo milho, que são transgênicos, mas de forma geral eu vejo que a maior dificuldade é o modismo, porque a pessoa, ela ouve que o óleo de coco é bom, tudo bem, é bom, é uma gordura saturada assim como a banha, elas até parecem, certo. Mas não é por isso que você tem que colocar um monte no arroz, e você tem que tomar no café, e você tem que passar na pele e no cabelo, e em tudo, de repente você não aguenta mais ver o óleo de coco na frente. Então, por mais que você optou por esse alimento, é pra gente usar como se fosse qualquer outro, entendeu? Procurar por pouco, né? Se for usar com café para pré-treino, é uma coisa legal, mas dentro de uma quantidade normal também, sabe? Não é quanto mais melhor, que o brasileiro tem muito isso, quanto mais melhor, entendeu? E não é isso, né? São gorduras legais, sim, mesmo jeito que os óleos também não são, mas é a quantidade e a forma também de usar. Então, dá preferência para preparações que sejam assadas, que sejam grelhadas, que sejam em molho, que sejam refogadas, que existem preparações também muito legais que a gente pode fazer, em vez de ficar só cortando a fritura. Ah, não pode fritura. Aqui a gente fala, não pode fritura, a gente só lembra da fritura. E a fritura realmente, daí em altas temperaturas, a gordura passa a não ser uma gordura boa, né? Então, vamos dar preferência, principalmente para tipos de preparação que a gente não consuma uma quantidade grande de gordura, certo. Tá? Mas gordura do óleo de coco, banha, os óleos vegetais, todos são bons, tá? Não precisa... Tem gente que fala, não, eu consumo arroz sem gordura nenhuma, pipoca sem gordura nenhuma, tudo sem gordura. Também não precisa tanto, sabe? Consome pouquinho, uma quantidade moderada não vai fazer mal. Certo. Manter o equilíbrio, né, Natália? Legal. Que bom. Muito obrigada, Natália, pelas suas dicas no programa de hoje sobre nutrição, alimentação. Eu espero que você que está em casa também tenha gostado das nossas dicas. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para rever este ou outros programas é só acessar a nossa fanpage. Até a próxima semana. Tchau!